Olá, um muito bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Israel. Estamos de volta para a nossa meditação na palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho, segundo escreveu São Marcos. Hoje nós vamos meditar o capítulo 12 desse Evangelho. Estamos aí caminhando para o final do livro. E o capítulo 12 de Marcos, ele é uma continuação da atividade de Jesus em Jerusalém durante a Semana da Paixão. Neste capítulo nós vamos encontrar uma série de debates entre Jesus e os líderes religiosos, ali envolvendo questões relacionadas à autoridade, ao pagamento de impostos, à ressurreição, ao mandamento do amor. A ênfase nesse trecho do livro, do Evangelho, é a revelação da sabedoria e da autoridade de Jesus, em contraste com a incredulidade e hipocrisia dos líderes religiosos. Então vamos para a análise do nosso texto. A primeira vai do verso 1 ao 12 desse capítulo 12, onde ele fala sobre a parábola dos lavradores. Jesus conta a parábola de um proprietário que planta uma vinha e a arrenda para os lavradores. Quando ele envia servos para receber seus frutos, eles são maltratados e até mortos. Finalmente, o proprietário envia o seu filho, que também é assassinado. Jesus conclui que o proprietário punirá os lavradores e dará a vinha a outros. Bom, esta parábola ela é uma crítica direta à liderança religiosa de Israel, simbolizando a rejeição dos profetas ao longo da história, culminando na rejeição do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A mensagem é clara: o reino de Deus será retirado daqueles que não produzem frutos e será dado a outros. Essa história ressalta a gravidade da rejeição a Deus e ao seu enviado. Depois do verso 13 ao 17, Marcos registra o fato do imposto a César. Os religiosos tentam armar uma cilada para Jesus, perguntando se é lícito pagar impostos a César. Jesus pede uma moeda e pergunta de quem é a imagem, afirmando que devemos dar a César o que lhe pertence e a Deus o que é de Deus. A sabedoria de Jesus em responder a esta pergunta capciosa revela a importância de discernir entre as responsabilidades terrenas e a nossa lealdade a Deus. Este ensinamento nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre nossas obrigações cívicas e nosso compromisso espiritual. A imagem de Deus em nós implica que devemos devolver a Ele a nossa vida em adoração e serviço. Os versos 18 a 27, ainda do capítulo 12, trata da questão da ressurreição. Os saduceus, um grupo religioso da época de Jesus, que não acreditam na ressurreição, questionam Jesus sobre a ressurreição ao falar sobre uma mulher que ficou viúva de 7 irmãos. Perguntam de quem ela será esposa na ressurreição. Jesus responde que na ressurreição não haverá casamento, pois as pessoas serão como os anjos, e cita as Escrituras para afirmar que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus não apenas corrige o entendimento dos saduceus sobre a ressurreição, mas também afirma a realidade com Deus. Afirma a realidade da vida após a morte e a natureza do relacionamento com Deus. Ele enfatiza que Deus é um Deus de relacionamento contínuo e que a vida eterna é uma realidade bastante diferente da compreensão terrena. Ainda Marcos 12, no versos 28 a 34, Jesus vai falar sobre o maior mandamento.
um escriba, né, se aproxima de Jesus e pergunta qual é o maior mandamento. Jesus responde citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 5, sobre amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e força. E acrescenta Levítico 19, 18, sobre amar ao próximo como a si mesmo. A resposta de Jesus resume a essência da lei, mostrando que o maior deve ser, que o amor, ele deve ser a motivação para todas as ações. Esta combinação de amar a Deus e ao próximo é fundamental para a ética cristã. O escriba reconhece a profundidade dessa sabedoria e Jesus lhe diz que ele não está longe do reino de Deus. Nos versos 35 a 37 surge uma pergunta sobre o Messias. Jesus questiona como os escribas podem afirmar que o Messias é o filho de Davi, já que Davi o chama de Senhor. Este questionamento expõe uma compreensão errônea sobre a natureza do Messias. Esse diálogo sobre a identidade do Messias, então, revela que, embora Jesus seja descendente de Davi, ele também possui uma natureza divina. Isso vai reforçar a convicção de que Jesus é mais do que um líder político ou militar. Ele é o Senhor e Salvador, integrando aspectos da religião e da teologia. E por último, nós vamos chegando aqui no verso 38 a 44, sobre a advertência sobre os escribas e a oferta da viúva. Jesus ele adverte os escribas que buscam reconhecimento e poder, tomando vantagem dos necessitados. Em contraste, ele observa uma viúva pobre que dá duas pequenas moedas, elogiando seu ato como superior em comparação às ofertas maiores dos ricos, pois ela deu tudo o que tinha. A crítica de Jesus à hipocrisia religiosa e ao desejo de reconhecimento é clara. Ele valoriza a motivação e o sacrifício sincero acima do montante da oferta. A oferta da viúva representa a verdadeira generosidade e devoção, desafiando os crentes a avaliarem o que significa dar sacrificialmente. O que então que nós podemos aprender aqui desse capítulo 12? Primeiro aprendizado, primeira lição é o cuidado com a rejeição do Senhor. A parábola dos lavradores vai nos exortar a permanecer atentos à nossa resposta ao chamado de Deus. Não podemos ser indiferentes à obra de Jesus em nossas vidas e devemos estar dispostos a produzir frutos dignos de arrependimento. Segunda lição, trata sobre responsabilidade e cidadania. O ensinamento sobre o imposto a César nos desafia a viver de forma responsável em nossa sociedade, honrando nossas obrigações cívicas sem comprometer nossa devoção a Deus. Terceira lição fala sobre a esperança da ressurreição. A resposta de Jesus aos saduceus ressalta a importância de compreender a esperança da ressurreição. Essa esperança deve moldar nossa visão da vida e das relações, lembrando-nos que o relacionamento com Deus é vital. Amor como fundamento da lei é a quarta lição a ser aprendida aqui. O mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo deve ser central em nossa vida cristã. Esse amor não deve ser apenas um sentimento, mas uma prática que se manifesta em ações concretas. E por último, nós temos a motivação autêntica para a generosidade. O exemplo da viúva nos chama a examinar nossas próprias motivações na generosidade. O sacrifício dado com coração puro é mais honroso aos olhos de Deus do que grandes ofertas que não provém da sinceridade. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença, meditando na Tua palavra. Que estas verdades possam ser aplicáveis às nossas vidas, coordenando e moldando todos os nossos pensamentos, Pai. E assim nós possamos viver de forma a agradar ao Senhor e exaltá-lo em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.